Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. TSE divulga prazos para a organização da propaganda eleitoral. A agenda dos candidatos ao governo do estado nesta sexta. BR-226. Polícia Rodoviária apreende quase 7.000 munições escondidas em equipamento. Pinheiro, mulher é presa suspeita de envenenar a sogra. O motivo, R$50 mil. Cultura. Artista maranhense leva reflexões sobre o feminino ao CCBB de São Paulo. Festival Guarnicê de Cinema tem roda de conversa com Rômulo Estrela e Marcélia Cartacho nesta sexta. E ainda a política com Felipe Clã. Flávio Bolsonaro quer os adolescentes na grade, os maníacos castrados e os presidiários pagando a pena até o último dia. Será que Jair está enquadrado neste plano? Marocando a história com Marcos Saldanha. Tentam apagar a ditadura e silenciar direitos indígenas, mas a ciência resiste. No esporte, FMF realiza reunião com representantes de clubes do Maranhense Série A. São Luís recebe torneio regional de ginástica rítmica 2026. MAC enfrenta o Itabaiana na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Paulo Pellegrini comenta, já dá para sentir os impactos das novas regras no futebol brasileiro? E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. O Jornal Rádio Universidade já está no ar. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, finalmente é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Hoje, Mayra, Dia Internacional de Lembrança e Tributo às Vítimas do Terrorismo. E é início da Semana Nacional da Criança Excepcional. Dia Nacional da Habitação. Dia do Favelado. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h18. A gente pede perdão, né, pelo termo aqui utilizado. Na verdade, é Dia Internacional de Lembrança, é início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, tá? Excepcional não se usa mais. Né? Mudou essa conotação aí desse Correção nome, né? feita. Vamos em frente agora com os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Não foi Mayra que errou, não. Fui eu que aqui juntando aqui as informações do dia, né, acabei pegando essa informação, né? A internet, ela é cheia dessas coisas, né? Ela não tem uma atualização geral. Então, são conteúdos que estão aí há muito tempo já, né? A gente tem a internet, principalmente a Wikipédia, né? Que já tem bastante tempo. Enfim, ela tem atualizações, mas não é tudo que é atualizado. Aí a gente, no dia a dia, na correria do fazer jornalístico aqui, textual, acaba pegando e vai na pressa. É isso aí. Jornal feito na hora acontece isso, né? Ao vivo. 7h20. Mayra Nogueira, vamos aqui agora aos destaques dos principais impressos locais. E a gente começa com o imparcial. E vamos trazer aqui para a nossa live, tá? A live do Jornal Rádio Universidade, que a gente faz questão de trazer diariamente aqui para você que quiser acompanhar no modal de vídeo, tá? A gente está diretamente no YouTube, Universidade FM 106, e ainda no site www.universidadefm.ufma.br. Agora sim, a live do Jornal Rádio Universidade, destaques de O Imparcial.
Aqui, na manchete, André Luiz, o candidato ao governo do estado, né, pelo Missão. A ruptura e revolta dos comuns. Advogado e empresário André Luiz, de 41 anos, é o primeiro candidato ao governo do Maranhão nas eleições de 2026 a participar da sabatina promovida por O Imparcial. Na sua primeira disputa eleitoral, o candidato do Missão apresenta como alternativa à política tradicional. Ele se apresenta como uma alternativa, né, à política tradicional, com um discurso voltado à renovação, ao combate à corrupção e ao enfrentamento do que chama de casta política aqui no Maranhão, né? Tem outros destaques aqui também. Ele é o destaque, mas tem falas aqui de Saulo, Felipe Camarão, Reginaldo Lima, Orleans, Eduardo Braide, Roberto Rocha, né? A gente sente falta aqui, pelo menos na formalidade da eleição e da candidatura, melhor dizendo, né, do Dimas Cassimiro, que é o candidato pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Pois é, tem mais um candidato. Então não são 7, são 8 candidatos ao governo do estado aqui. Só que para conseguir o contato com ele, com o candidato e a sua assessoria, a gente não está conseguindo. Estamos conversando com colegas aqui da imprensa, do rádio, da TV também, não conseguem. Enfim, está uma dificuldade muito grande de acessar. Mas lá no Divulga Cande, a candidatura está lá, né? Enfim, está registrado lá, registrada a candidatura do Dimas Cassimiro. Enfim, aí você vai sentir falta, né? Se você não está sabendo agora. Tem mais um candidato, completando 8 candidatos ao governo do estado. Ainda como destaque em um imparcial, 78% dos maranhenses estão endividados. Especialista orienta sobre como retomar o controle das finanças sem desespero. O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível da série histórica. No Maranhão, o cenário também é de alerta. Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, FEComércio, mostra que o endividamento continua elevado no estado. Presidenciáveis buscam voto feminino. Rômulo Estrela e Marcélia Cartacho no Festival Guarnicê. É isso aí, o Festival Guarnicê, né, que já está trazendo aí as belezas, né, as sensações do cinema, esse festival respeitado e de tradição aqui no cinema brasileiro. Pois é isso aí, o Festival Guarnicê de Cinema. Bom, esses são os destaques de O Imparcial. A gente vai agora para o Jornal Pequeno, tá? Tem aí, Mayra Nogueira? Inquérito sobre pistoleiros no Maranhão atinge entornos de Flávio Dino e Carlos Brandão em meio à campanha eleitoral. O caso ganhou nova repercussão após o ministro Flávio Dino assumir a relatoria do STF e determinar o afastamento de Daniel Brandão, sobrinho do governador da presidência do Tribunal de Contas do Estado, TCE Maranhão. Destaque também aqui em Jornal Pequeno. Ministério Público rebate acusações contra Procurador-Geral e aponta tentativa de retaliação. O Ministério Público do Maranhão saiu em defesa do Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, Danilo de Castro, após acusações feitas por Gibson, condenado pela morte de João Bosco. Em nota, a instituição classificou as declarações como falsas e sem fundamento e afirmou que o chefe do Ministério Público nunca teve qualquer contato com o acusado. Crédito de 30 bilhões do governo federal eleva risco de endividamento de motoristas. Atacada por Estados Unidos, regra do TSE evita que Big Tech privilegie candidatos. É isso aí. Tem que regular Big Tech. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não, tá? 7h25, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho, destaques da internet. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece.
Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Claro, dirigindo sempre com cuidado aqui na 106. As informações do trânsito agora com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos, bom dia a você que segue com a gente esta semana, informações do trânsito, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações referentes à altura do bairro Boa Fuma. Nesse trecho da via, o trânsito agora segue dentro da normalidade para o horário, um registro de movimentação maior, mais significativa para quem está buscando sentido elevado do trabalhador, se deslocando sentido centro, repetindo aí o que acontece nos principais corredores da capital, quando nesse horário o fluxo maior registrado nas principais avenidas é para quem se desloca no sentido centro e dessa forma acontecendo nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Boa Fuma, portanto então dentro da normalidade para o horário. Nessa mesma altura, mas no sentido contrário, no sentido bairro, o condutor ele encontra um número de veículos considerável, mas comparando os dois sentidos, ele é mais leve neste momento, mas no geral o fluxo não apresenta alterações nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Boa Fuma. De momento, Adalberto Mayra, são essas as informações. Muito obrigado, Borges. 7h28 agora. Notícias da cidade. 7h28, Borges, eleições 2026, TSE divulga prazos para a organização da propaganda eleitoral. Os detalhes. Adalberto, nesta sexta-feira, hoje, 21 de agosto, termina o prazo para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar os percentuais de candidaturas femininas, negras e indígenas por partido. Os dados vão ser calculados com base nas candidaturas registradas no país, vão servir de referência para a distribuição dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Também vence hoje, chega ao fim hoje, o prazo para as emissoras de rádio e televisão definirem entre si as responsabilidades pelo fornecimento de equipamentos e de profissionais para a geração da propaganda eleitoral. As empresas de comunicação, elas devem ainda estabelecer como vai ser transmitido o sinal único da propaganda e de que forma cada emissora vai receber e retransmitir esse conteúdo. As regras, elas são previstas na legislação eleitoral e nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Adalberto, Mayra. Borges, ainda sobre eleições, a agenda dos candidatos ao governo do estado nesta sexta, como está, Borges? Mayra, Eduardo Braide, do PSD, pela manhã viaja ao município de Vargem Grande, onde à tarde participa de carreata o Saulo Arcângeli, do PSTU. Pela manhã ele tem reunião com a coordenação de campanha, à tarde participa de podcast e à noite concede entrevista a programa de TV. O André Luiz, do Missão, pela manhã ele tem sabatina, participa da sabatina do Imparcial, Jornal Imparcial. Também à tarde tem reunião com apoiadores e à noite sabatina em emissora de rádio. O Orleans Brandão, do MDB, pela manhã tem gravação de programa eleitoral, é sabatinado por portal de notícias. Ao meio-dia concede entrevista em emissora de rádio, à tarde faz caminhada em Peritoró. Felipe Camarão, do PT, pela manhã tem carreatas em Buriti
e também Duque Barcelar, e à tarde percorre os municípios de Coelho Neto e Caxias. Roberto Rocha, do PRTB, pela manhã, reunião com a equipe de campanha e com o candidato ao Senado. À tarde, participa de sabatina em programas de televisão, entrevista em podcast, e à noite participa de programa de rádio em Itapecuru e também tem diálogo com lideranças também na cidade. A Reginaldo Lima, do PCB, pela manhã em Pirapemas, ele visita a comunidade Pica, à tarde visita a comunidade Pontes e à noite tem visita ao povoado de Cantim. O Dimas Casemiro, do PCO, não enviou a agenda de campanha para esta sexta-feira. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, quem está por aqui no YouTube, é a Mari Silva Mourão. Bom dia, equipe. Um abençoado fim de semana para todos nós. Com certeza, viu, Mari? Também Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena Adriana, sempre com a gente. Abraço para o pessoal do Turu, Rosenilde Santos. Quem está por aí? Mayra Nogueira. Marivando Louzeiro está nos acompanhando sempre aí. Também o Renato Gomes e a Luzia em Pasto Lumiar, Socorro Brito também em Pasto Lumiar, Rosângela Moreira, a Isabel na Vila Bacanga, muitos ouvintes nos acompanhando aí. Um ótimo dia para você. Acompanhando. Vamos para o break. Rápido, a gente volta em seguida com Felipe Clã e análise política. O Simproecema é a ferramenta de luta dos trabalhadores em educação pública do Maranhão que buscam respeito e valorização. Associe-se já e conte com assessoria jurídica especializada, descontos especiais em ampla rede de convênios, sede social acolhedora e a Casa do Educador. Fortaleça seu sindicato. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32 agora. Chegou a hora da política, chegou a hora de Felipe Clã. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Sextou. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes, nesta sexta-feira escutando a nossa Rádio Universidade, aquela que só fala os fatos de verdade. Não é verdade, meu Adalberto? É isso aí, a gente traz aqui a análise, a notícia e um pouquinho mais, né, Mayra Nogueira? Também. Olha só, Felipe, vamos lá, vamos para o ambiente nacional, né? Vamos para o ambiente nacional e falar sobre Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, que é sangue no olho, né? Até que ponto ele é sangue no olho, Felipe Clã? Olha, não é a minha dúvida. Eu estava lendo ontem o plano de governo deste rapaz, né? Adolescentes, redução, né, da maioridade penal, ou seja, adolescentes, podemos dizer crianças na cadeia, né, como solução para os crimes, em um país que mais mata meninos negros, pobres e de periferia, meninos e meninas também. Os maníacos sexuais vão ser castrados quimicamente, né? Os presidiários pagando pena até o último dia, não existe redução, não existe nada, é pagar a coisa. Eu fiquei ali pensando, com todo respeito, mas o pai deste rapaz cometeu um dos piores crimes que pode existir contra um país, contra uma nação, contra uma população, que é querer dar um golpe, tomar o poder, não é verdade? Para implantar, vamos dizer assim, uma ditadura. E eu queria saber o seguinte, não vai ter castração, não vai ter nada disso, nós não vamos propor, mas eu queria só que ele falasse se o pai dele vai pagar a pena até o último dia. Porque não é possível que esse rapaz, o telhado já esteja furado, quebrado, né? E este rapaz ainda tem a petulância de tentar cada vez mais pisar no povo pobre, no povo humilde. Não estou dizendo que bandido está certo. Eu estou dizendo que nós precisamos encontrar outras formas. Esse negócio de copiar outros países, né, que mata, que faz isso nunca foi solução em lugar nenhum, nunca reduziu a violência em nenhum lugar.
Tem países aí que tem pena de morte há quantos? 200 anos? Ou tem a vida toda, né? Mas foi instituída. E a violência é uma coisa absurda, meu caro Adalberto. Felipe, eu não sei, muito provavelmente você viu o noticiário ontem, né? O Flávio Bolsonaro, ele diz que o caso Dark Horse, Vorcaro, é página passada. Acabou. Tá tudo tranquilo. Tá tudo de boa. Dá para acreditar? Olha, eu continuo dizendo que essas figuras só existem porque tem pessoas que aplaudem e seguem, né? Porque, com todo respeito ao pré-candidato, e nós aqui na comunicação temos que ter todo respeito e não podemos estar expressando pensamentos particulares ou votos particulares, mas simplesmente é uma piada o que acontece no mundo hoje em dia, né? Vem um bando de louco e um diz que prendeu, matou, o outro castra, o outro bota criança na cadeia. Olha, vou dizer uma coisa, lembrando o Dr. Jackson Lago, o grande problema não é os homens fazer, o grande problema é eles expressarem suas imbecilidades, meu caro Adalberto. Vindo agora para o ambiente local, né? Olha, o candidato, né, à reeleição aí como deputado federal, Rubem Júnior, ele está sabendo aplicar o dinheiro em campanha, né? Olha, eu faço campanha há mais de 40 anos, você sabe disso, né? Não é cobrir somente campanha, eu coordenava a campanha, vivia na estrada, passei 30 anos na estrada, né? A gente cansa, não é verdade? Hoje eu estou mais quieto na consultoria. Mas ontem eu fui lá assistir o Rubem Júnior, que eu acompanho desde que começou o primeiro palanque, que começou, inclusive o pai dele era aliado do Sarney, e ele foi eleito, né, neste palanque, e foi o primeiro a romper com todos esses processos, né? E disse para o pai dele, olha, está aqui o mandato, o senhor faz o que quiser, mas deste palanque eu não faço parte. E, inclusive, ele fez um discurso ao lado da Rosiana, né? Ou seja, o menino nasceu rebelde. Mas ontem o que a gente viu foi um negócio fabuloso, fabuloso. E a gente que tem experiência, a gente sabe quando a coisa é montada, não é verdade? Mais de 60 municípios, uma tecnologia fantástica. E, como eu te disse, ele ia fazer uma sabatina. Ele fez uma sabatina de um modelo totalmente diferente. As pessoas mandaram a pergunta e ele foi conversando e respondendo. Não só falando dele, que é uma carreira política fantástica, né? Lembrando a isenção de 5 mil, a defesa da democracia, na verdade, os posicionamentos firmes, agora trabalhando para conseguir aprovar o 6x1, mas o que a gente observa é que foi uma pena o Rubem Júnior não ter sido colocado nem na eleição passada e nem nessa eleição na chapa majoritária. Com todo respeito, né? Se ele não estava lá para ser candidato ao governo, mas ao Senado, o Maranhão perdeu mais uma vez um grande líder nato, meu caro Adalberto. Felipe, agora falando sobre o Sebastião Madeira, né? Ele falou golpe não, né? Foi em alto e bom som. Olha, o Madeira é uma figura, né? Uma pessoa das melhores figuras de política que eu já tive convivência, né? Ele tem cada tirada, ele ainda é daquele modelo de político antigo, mas com uma visão, né, super moderna, e ele se diverte em ser político, ele gosta de ser político, ele não é político por obrigação, por direito, porque ele é médico, é um cara que tem um patrimônio já estruturado. Mas teve lá o encontro, o comício lá do Orleans Brandão, e ele está, como todo mundo, como eu venho falando há meses, inclusive aqui na Rádio Universidade, no Jornal Imparcial, escrevendo, e em entrevistas que eu dou,
que sim, o Maranhão está vivendo novamente um golpe político como foi do Jackson. Uma coisa é você não cumprir acordos políticos, outra coisa é você tentar de todo jeito manchar a imagem de um governador, botar um bandido condenado, que ninguém até agora entendeu quem foi que soltou este moço, esse tal de Gibson. Nós precisamos saber disso, né? Vai ter que ter resposta. Colocar um vídeo acusando pessoas de bem, procurador-geral de justiça, presidente da Assembleia, governador, envolvendo todos no crime que ele cometeu, que ele confessou e que ele foi condenado. Se isto não é um golpe armado, então eu preciso renovar e recomeçar toda a minha trajetória na política do Maranhão e do Brasil, meu caro Adalberto. E Bandeira, que não tem papa na língua, não deve nada a ninguém, gritou em alto bom som: golpe não. E eu assino embaixo: golpe não. É isso aí, Felipe. Olha só, falar agora sobre o ministro Flávio Dino, que tem Gibson, ainda não tinha a bainha da toga, né? Mas já estava lá na calça, na bainha da calça dele, desde 2014. Como é que é essa história? Olha, de repente pegaram um malandro, né? Porque são malandros, não adianta dizer. Esse é o pior tipo de bandido que pode ter, né? Que sabe que é bandido, gosta de ser bandido e quer ganhar dinheiro como bandido. E aí o Flávio era candidato, né, na campanha de 2014, e de repente botam esse vídeo dizendo que Flávio estava envolvido em crimes e tal, uma coisa absurda, devastador. Eu me lembro que todo mundo da imprensa séria, né, bateu, contestou, exigiu que as autoridades tomassem uma medida, que a gente queria saber como é que pode, né, um cara que está dentro do presídio gravar um vídeo tão absurdo, tão canalha, perdão, o termo era canalha, como é esse desse Gibson? A questão é que se pergunta, de 2014 para 2026, existe um replay para derrubar um candidato? Quem está por trás disso? Quem estava por trás disso? Lá não foi identificado. Nós sabemos quem estava por trás, mas não podemos falar porque a gente não tinha como prova e as autoridades não tiveram interesse em investigar. Como agora as autoridades, né, não estão tendo interesse em investigar e nem fazer nada com este rapaz, que é um replay de 2014. Meu caro Adalberto, Mayra Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. É isso aí, Felipe. Olha só, muito obrigado aqui pela sua presença e pela sua análise com a gente, tá? Olha, final de semana chegando, estamos aí no início de campanha, tem muita coisa para acontecer. Lembrando, né, vai ter debate de presidenciáveis, né? Agora eu não estou me recordando, é na Band, se eu não me engano. Eu acho que é na Band. É na Band. Eu acho que é na Band. Eu preciso até alinhar essa minha planilha aqui, né? E se eu não me engano, vai ter também na colega Mirante, né? Resta saber quem é que vai, quem é que não vai. Me permita, nossa parceira, o Imparcial, começa hoje, né, com o candidato da omissão, a sabatina diferenciada. Lembrando que todos os candidatos perguntam a um candidato a cada semana. Hoje está lá no jornal, você já mostrou, né? Mas o importante é lembrar, não só o conteúdo é fundamental, mas não tem como ter desculpa que estava com agenda, que não podia participar. Não é presencial, né? É mandado as perguntas, uma comissão que foi aceita por todas as campanhas, né? Que inclusive eu estou lá, tem o Samartoni, tem o Raimundo Borges, tem o Célio Sérgio. Visto e revisto se tem alguma coisa que ataque de forma pessoal, é retirada, ou pedido uma nova pergunta, né?
eles têm essa chance, mas hoje começou. Eu acho que é muito interessante ler, né? E pegar um papel é bom demais, não é, Adalberto? Não sendo dos antigos, mas eu adoro ler um livro de papel, né? Que me perdoe o computador, né? Olha aqui, ó. Não é a mesma leitura, não tem o mesmo sabor. Leia o Imparcial hoje. Começa uma sabatina interessantíssima. Meu caro Adalberto, Borges, Mayra e ouvintes da Rádio Universidade. Realmente, impressos, né, que ainda tem o seu valor, com certeza, e isso não vai acabar, né, de uma hora para outra. Sim. E também a nossa sabatina, que começa aqui na Rádio Universidade TV UFMA, né, na próxima quinta-feira, começando com o candidato pelo PRTB, Roberto Rocha. Vamos acompanhar tudo, Felipe, e você está aqui, a gente vai de dica saudável agora. Que horas vai ser? Sabatina. A sabatina vai ser aqui às 10h30, aqui na Rádio Universidade, e 12h40 lá na TV UFMA, tá? Então o candidato vem para cá, faz aqui ao vivo e vai lá para a TV também para fazer. Enfim, vamos divulgar, né, amplamente agora na próxima semana, tá? Para envolver aí os nossos ouvintes para acompanhar com a gente, claro, aqui as sabatinas, né? Que a gente faz aqui toda a eleição também. Felipe, a gente se encontra, né? Aliás, a gente está o tempo todo se falando, tá, gente? Para trazer aqui as coisas, as informações. Felipe é muito, muito informado, muito bem relacionado. Enfim, a gente tem essa satisfação de tê-lo aqui todo dia de segunda a sexta nesta análise política. Felipe, um ótimo final de semana, bom trabalho. A gente espera você na segunda com um resumão. Bom fim de semana, Felipe. Obrigado, Mayra. Obrigado para todos que nos acompanham e todo dia mandam mensagens pedindo mais. Eu não sei como é que nós vamos dar conta, meu caro Adalberto, Mayra. É isso aí, de pouquinho a pouquinho, né? A gente vai... Chegaremos lá. A gente vai chegando junto, é isso aí. Estamos juntos, isso que importa. São 7h48. Mara Nogueira, está na hora da dica saudável. Rapidinho a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Borges Júnior trazendo as informações. Dica saudável. Alimentos embutidos como salsicha, presunto, mortadela, linguiça e salame são comuns na alimentação do dia a dia, mas devem ser consumidos com moderação. Eles podem conter grandes quantidades de sódio, gorduras e aditivos, além de serem classificados como carnes processadas. O consumo frequente pode estar associado a maiores riscos à saúde, principalmente quando faz parte de uma alimentação pouco equilibrada. Confira agora alguns malefícios do consumo excessivo de alimentos embutidos. Primeiramente, o excesso de sódio pode contribuir para o aumento da pressão arterial e outros problemas de saúde. Já o consumo frequente de carnes processadas está associado a um maior risco de desenvolvimento de algumas doenças, especialmente o câncer coloretal. Por fim, carnes frescas, ovos, leguminosas e outras fontes naturais de proteína são uma forma de reduzir o consumo de alimentos processados. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro.
De volta com o Jornal Rádio Universidade, são 7h50, de volta com Borges Júnior e a informação. Borges, retomando aqui o noticiário, vamos falar agora sobre a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu quase 7.000 munições. Elas estavam escondidas em um equipamento na BR-226. Que equipamento é esse, Borges? Adalberto, foram 6.890 munições apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. Foi durante uma fiscalização na BR-222, altura de Barra do Corda. A abordagem foi realizada na manhã de ontem, na manhã desta quinta-feira, no quilômetro 323 da rodovia. E além das munições, os agentes eles encontraram cerca de 5 quilos de pólvora, cápsulas, cartuchos vazios e espoletas. O material, Adalberto, ele estava escondido em uma estrutura de um equipamento transportado no compartimento de carga do veículo e, segundo a PRF, o motorista foi abordado após uma avaliação de risco. Durante a fiscalização, ele teria apresentado nervosismo e dado informações contraditórias sobre a viagem. O homem, ele não conseguiu informar com precisão a origem nem o destino da carga, e diante das suspeitas, então, os policiais fizeram uma busca mais detalhada e encontraram o material. O motorista, ele acabou sendo preso, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o veículo e também os produtos apreendidos. Agora a investigação ela segue, a investigação continua, busca aí identificar a origem, também o destino das munições e possíveis outros envolvidos nesse transporte, nesse esquema. Adalberto, Mayra. Borges, vamos direto para Pinheiro. Mulher é presa, suspeita de envenenar a sogra. O motivo? R$50 mil. É isso, Borges? Mayra, prisão acontecida nesta semana. Essa mulher ela foi presa, a prisão preventiva em Pinheiro, cidade que fica a cerca de 114 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Prisão por suspeita de envolvimento na morte da própria sogra. O caso ele ocorreu em novembro de 2022 e, segundo a Polícia Civil, a idosa passou mal depois de fazer uma refeição na casa do filho. Ela teve dores abdominais, vômitos, diarreia, também fraqueza e tremores. Ela morreu após ser levada para atendimento médico. Na época, a vítima ela aguardava o recebimento de cerca de R$50 mil, valor referente a um consórcio, e diante das suspeitas sobre a causa da morte dessa idosa, a polícia então solicitou a exumação do corpo, e foi realizada cerca de 11 meses após o sepultamento. O exame pericial, então, ele identificou intoxicação por substância usada como pesticida, substância tóxica, conhecida como chumbinho. A suspeita ela é investigada por homicídio qualificado. A prisão foi cumprida pela Polícia Civil, teve apoio do Serviço de Inteligência da Segurança Pública, e essa mulher, então, a suspeita, foi levada para a unidade prisional de Pinheiro, onde permanece, por lá vai seguir à disposição da Justiça. As investigações, elas continuam. Adalberto, Mayra. Borges, agora mudando aqui radicalmente o noticiário, vamos falar de cultura. Primeiro, artista maranhense leva reflexões sobre o feminino ao CCBB de São Paulo. O Centro Cultural Banco do Brasil, Adalberto, o CCBB, a maranhense em destaque na programação é a Marlene Barros. Ela está com a exposição Tessitura do Feminino, é a primeira mostra individual da artista no CBB Paulista. Tem curadoria de Betânia Pinheiro. Essa exposição está reunindo 15 trabalhos, entre esculturas, bordados e instalações. Essas obras elas discutem temas como identidade, maternidade, sexualidade, ainda violência e memória. Faz uso de técnicas tradicionalmente ligadas ao universo doméstico. Entre os destaques estão Eu Tenho a Tua Cara, Caixa Preta e ainda Quem Pariu, Quem Vale. E esses trabalhos convidam, então, o público a refletir sobre o corpo feminino, os processos de cura e os saberes transmitidos entre gerações. A Marlene Barros, ela nasceu em Pacurituba, cidade maranhense, tem mais de 4 décadas de trajetória nas artes visuais.
ela tem formação aqui pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão, e a proposta dela é ampliar o debate sobre o feminino. Adalberto, Mayra. Olha, a gente está na companhia aqui de Marcos Saldanha, né, que ele já está se preparando aqui para o Marocando a História de hoje, né, que ele vem aqui no presencial, e a gente vai para o off aqui, falou de Bacurituba, ele já trouxe informações. Então o homem não para, né? Já já a gente tem aqui Marcos Saldanha. Obrigado, Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Rádio Universidade. Sabedoria ele tem demais. Demais, isso aí é de sobra. Mara Nogueira, e continuando falando sobre cultura, tem Guarnicê, né? Festival Guarnicê. E o Festival Guarnicê de Cinema tem roda de conversa com Rômulo Estrela e Marcélia Cartacho. É nesta sexta, é hoje, hein? Fale mais, Borges, Mayra, depois... esse encontro. Mayra, depois da abertura do 49º Festival Guarnicê de Cinema, a iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, abertura acontecida na noite desta quinta-feira, uma noite muito concorrida, que contou com a apresentação da cantora maranhense Flávia Bittencourt. A direção superior da UFMA também participou desse momento, os homenageados, a Marcela Cartacho e também o Rômulo Estrela. Teve ainda a exibição do filme Resta Um. A programação para o dia de hoje, dessa sexta, começa às 10 da manhã, no São Luís Shopping. Recebe então uma roda de conversa, bate-papo com os atores Rômulo Estrela e a Marcela Cartacho, ambos homenageados desta edição do festival. O encontro ele vai ser mediado pela jornalista Cecília Leite, ela que é diretora da TV UFMA, também pela cineasta a Maria Tereza Soares, proposta discutir experiências e trajetórias, também desafios do cinema. Portanto, então, essa é uma das programações para o dia de hoje, para esta sexta-feira. Adalberto, Mayra. Olha, e a programação, claro, é muito vasta, né? Tem muita coisa durante o final de semana, durante a semana. Enfim, é tanta informação que a gente não tem nem como falar aqui, né? Não dá para puxar. Mas acompanhe a gente, Estação Cinema, tá? Também amanhã, em 2 horários aqui na Rádio Universidade, pela manhã às 10 da manhã e às 15 para as 6 da tarde, aliás, 6 horas da tarde, né? 10 da manhã, no sábado, 6 horas da tarde, com informações sobre o Guarnicê. No mais, aí lá no site do Guarnicê, né, pela UFMA também, no site da UFMA, e vai ter todas as informações desse grande evento, né, para quem é amante do cinema, da cultura de uma maneira geral, e claro, né, o cinema. 7 horas e 58 minutos, Borges, obrigado, volte daqui a pouquinho com mais informações. Mara Nogueira, a gente vai agora para o break, tem Rádio Ciência, em seguida a gente volta, tem previsão do tempo, tem o ambiente nacional também, noticiário, claro, Marcos Saldanha aqui com o Marocando a História, tem roteiro cultural, esporte, Paulo Pellegrini, tudo mais. A gente volta já. Metodologias ativas e tecnologias digitais potencializam o ensino de matemática. Você já ouviu falar no método socrático? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Metodologias ativas e tecnologias digitais potencializam o ensino de matemática. Estudante ativo em sala de aula é uma perspectiva cada vez mais valorizada na educação. Nesse sentido, as metodologias ativas se destacam. Abordagens de ensino que projetam o aluno ao centro da aprendizagem. O professor atua como um guia no processo, enquanto os estudantes se tornam protagonistas. Uma equipe de pesquisadores brasileiros conduziu um estudo que busca compreender os impactos das metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino de matemática. O artigo intitulado Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas no Ensino em Matemática, Implicações sobre o Processo de Ensino e Aprendizagem, revela que essas ferramentas favorecem a autonomia e participação dos alunos em sala de aula. É o que afirma um dos autores do trabalho, pós-graduado em Linguagens e Suas Tecnologias pela UFPI, Universidade Federal do Piauí, Adriel Silva Gomes. Os resultados mostram que a integração entre tecnologias digitais, metodologias ativas e práticas lúdicas, elas podem contribuir significativamente
para o processo de aprendizagem, isso é fato. E nós encontramos evidência de que essa articulação, ela favorece o protagonismo dos estudantes, ela vai estimular a autonomia, ela aumenta a participação e ela pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa. Mas o nosso estudo também mostra que a tecnologia por si só, ela não garante inovação. Existem desafios relacionados à formação dos professores, à infraestrutura das instituições e ao planejamento pedagógico. Por isso, uma das principais conclusões é que precisamos pensar na tecnologia como parte de uma estratégia pedagógica e não como um fim em si mesma. Por vezes caracterizado por aulas expositivas e reprodução mecânica, o ensino de matemática é potencializado por esses recursos. Aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida e gamificação são efetivas em garantir o envolvimento intelectual dos alunos, o que facilita a aprendizagem de conceitos matemáticos. Além disso, o estudo também pontua que as metodologias ativas ressignificam o papel do professor em sala de aula, passando a criar situações e demandando uma postura reflexiva e crítica dos alunos. Entretanto, é aí que surgem desafios. Para inserir esses recursos, os professores precisam de formação continuada para melhor utilização dessas ferramentas e planejamento de aula. Outro empecilho é de infraestrutura. Nem todas as escolas possuem espaço ou conectividade adequadas para proporcionar essa experiência de ensino. A ludicidade na aprendizagem é outro ponto destacado por Adriel. Para além de brincadeiras, o lúdico desenvolve interação e criatividade. Muitas das vezes, quando falamos em tecnologia e inovação educacional, pensamos logo em equipamentos, plataformas digitais, mas o nosso artigo ele também chama atenção para a dimensão lúdica da aprendizagem. O lúdico ele não significa simplesmente brincar ou tornar a aula mais divertida. Ele pode ser uma estratégia pedagógica capaz de estimular o envolvimento, a criatividade, a interação e principalmente a construção do conhecimento. Eu acrescento até uma reflexão. Inovar na educação não significa necessariamente utilizar a tecnologia mais sofisticada. Às vezes uma atividade simples, bem planejada, adequada à realidade dos nossos estudantes, ela pode produzir mais aprendizagem do que uma ferramenta tecnológica utilizada sem uma finalidade pedagógica clara. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você é cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E no método socrático, você já ouviu falar? Criado na Grécia Antiga pelo filósofo Sócrates, esse método é focado em não transmitir saberes prontos, mas convidar o interlocutor a construir sentido por meio de perguntas, escuta e diálogo filosófico. Divide-se em 2 momentos. A ironia consiste em sucessivas perguntas como forma de expor um conhecimento equivocado, sem fazer julgamentos sobre o que é dito. Também chamada de parto das ideias, a maiêutica é a segunda etapa. Mais perguntas são feitas, mas dessa vez o propósito é fazer o interlocutor construir um conhecimento válido de forma autônoma. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão para hoje, sexta-feira, em São Luís, no Maranhão, é de calor intenso, tempo abafado e possibilidade de chuvas isoladas, com ventos moderados em algumas áreas. Em São Luís, temperatura mínima de 26 graus, a máxima de 33 graus, com sensação térmica elevada, com a umidade ainda elevada devido à umidade. Céu, o sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
chuva, também há chance de chuva rápida e passageira, principalmente em áreas do litoral e centro-norte do estado. Também vento moderado, ajudando pouco a aliviar o calor. No Maranhão, litoral e centro-norte, tempo quente e abafado, com possibilidade de chuvas isoladas. No interior e sul do estado, céu com poucas nuvens, sol predominante e umidade mais baixa. Temperaturas variam entre 25 e 33 graus, dependendo da região. Adalberto. Vamos lá agora com a tábua de maré nesta sexta-feira, dia 21 de agosto. Tá aqui, sexta-feira, dia 21. Tá aqui, a primeira pré-amar aconteceu a 0 hora e 32 minutos. A maré cheia, né, com 4,8 metros. A segunda será a 1h23 da tarde, com 4,5 metros. Na primeira baixa-mar, que foi às 6h59 da manhã, deu 1,7 metro. A segunda será às 7h19 da noite, com 2 metros. Notícias do Brasil. E vamos agora ao noticiário nacional. Mayra Nogueira aqui com Folha de São Paulo. Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos, entre aspas, com lobista, afirma a Polícia Federal. Defesa do filho de Lula do PT diz que há interesse político em inquérito. A Polícia Federal apontou que Fábio Luiz da Silva Lulinha atuava em comunhão de interesses econômicos e tinha negócios com a lobista Roberta Luxinger, que negociava contratos com a gestão Lula do PT. A afirmação está em representação enviada ao STF. O documento levou à abertura de inquérito que investiga o filho do presidente. Segundo a Polícia Federal, Lulinha, Roberta e Fernando Bittar tinham uma sociedade oculta de negócios que tentaram vender ao governo e extrapolaram os limites éticos ao atuar por esses interesses. Agora, como manchete no estado de São Paulo, PGR quer que Mendonça envie caso Lulinha para a primeira instância. Alegação é de ausência de investigados com fórum no Supremo. Sob o argumento de que não há investigados com foro privilegiado, a PGR pediu ao ministro do STF, André Mendonça, o envio à primeira instância de 2 inquéritos sobre suspeitas de tráfico de influência de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. E essa tendência de que Mendonça negue o pedido, já que uma mudança no foro poderia prejudicar as investigações. É isso aí, o pessoal mudando de ideia e as coisas acontecendo. Em O Globo, a manchete é: Judiciário PGR pede ao STF que mande caso Lulinha à primeira instância, mas Mendonça deve negar. Defesa do filho do presidente tem a mesma posição, com a alegação de não haver autoridades com foro na investigação. Decisão cabe ao ministro relator. 8h09. Mayra Nogueira, a gente continua no ambiente nacional e traz informações nacionais em reportagem de Yuri Hudson. Ele fala agora sobre o impeachment de ministro do STF que não deve avançar no Senado, segundo o ministro Gilmar Mendes. As informações agora com Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que a eleição de senadores favoráveis ao impeachment de integrantes da corte não significa que os processos possam avançar no Congresso Nacional. A pauta é uma das bandeiras de candidatos da direita para as eleições deste ano, que vão renovar 54 das 81 cadeiras do Senado. Para afastar um ministro do Supremo, também são necessários pelo menos 54 votos, e a decisão de iniciar o processo parte do presidente do Senado Federal. Questionado sobre o tema, o ministro do STF avaliou que o impeachment pode ter apelo durante a campanha eleitoral, mas disse enxergar dificuldades para que a proposta avance efetivamente. Certamente algumas pesquisas indicam que isso tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, ele terá
imensas dificuldades de implementá-la. Eu não fico preocupado com essa temática. Eu sou um enfermeiro que já viu sangue. Então, não me impressionam essas promessas de campanha. Gilmar também comentou o debate sobre a atuação de jornalistas e o sigilo da fonte, retomado após investigações envolvendo profissionais da imprensa. O ministro foi relator em 2009 da decisão do Supremo que derrubou a exigência de diploma específico para exercer a profissão de jornalista. Diante das discussões provocadas pelos casos recentes no Maranhão, o ministro Gilmar Mendes admitiu que o Supremo pode voltar a discutir a obrigatoriedade do diploma. Nós produzimos uma decisão importante no que diz respeito à dispensa do diploma de jornalista. Isso não significava, na verdade, dispensar formação. As pessoas poderiam ter formações em diversas áreas, mas podemos discutir, sim, se de fato se entender que há aí algum comprometimento da própria qualidade de informação. A exigência deixou de existir há 17 anos, quando o Supremo decidiu por 8-1 que condicionar o exercício do jornalismo à formação específica era incompatível com a liberdade de imprensa. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 8h12 agora. A gente continua nesse ambiente nacional, tá? Para trazer informações do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que trava a campanha de Marçal. Isso porque é um perigo de dano ao erário. As informações você confere agora com Alain Barbosa. O pré-candidato à presidência da República pelo PRTB, Pablo Marçal, está impedido de usar recursos públicos para fazer campanha. A decisão desta terça-feira é do Tribunal Superior Eleitoral, que por unanimidade acompanhou a relatora do caso, a ministra Estela Aranha. O TSE acolheu denúncia do Ministério Público Eleitoral por 2 motivos. O primeiro em relação à afiliação de Pablo Marçal ao PRTB. Na petição apresentada ao TSE, o Ministério Público Eleitoral afirma que a candidatura não preenche os requisitos de prova de filiação ao PRTB dentro do prazo legal. Marçal estava filiado à União Brasil em abril, prazo final para a escolha do partido, como detalha a ministra Estela Aranha. A certidão de filiação partidária extraída dos sistemas da Justiça Eleitoral indica a filiação do candidato à União Brasil desde 6 de março, circunstância reforçada por sucessivas manifestações públicas, entrevistas, reportagens, publicações em redes sociais, pesquisas eleitorais e declarações de dirigentes partidários. O Ministério Público aponta notícias publicadas em 10 de abril de 26, relatando participação do candidato ao Encontro Nacional da União Brasil em Brasília, fazendo menção à sua recente filiação ao partido, inclusive em articulações envolvendo lideranças da legenda em diferentes estados. O segundo motivo é que o pretenso candidato à presidência da República está inelegível até 2032. Marçal foi condenado pela Justiça Eleitoral por abuso dos meios de comunicação nas eleições de 2024. O candidato promoveu concursos de cortes de vídeos com ofertas de prêmios para disseminação de conteúdo eleitoral. Para Estela Aranha, as duas situações apontam riscos do uso de recursos públicos para um político inelegível. O perigo do dano está caracterizado pelo risco da utilização de recursos públicos de meios de propaganda eleitoral em benefício de candidatura que, em análise sumária, mostra-se juridicamente inviável, notadamente pela provável ausência de condição de elegibilidade. Marçal também não pode participar de debates e da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. Também nesta terça-feira, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro de candidatura de José Roberto Arruda, do PSD, ao governo do Distrito Federal. Mas é a Justiça Eleitoral que vai dar a palavra final no caso. Arruda está inelegível até 2030, mas ainda recorre na Justiça. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Marocando a História, com Marcos Saldanha. E chegou a hora do Marocando a História, muito esperada, inclusive, né? Essa hora, esse momento que a gente tem Marcos Saldanha, historiador, jornalista aqui com a gente para trazer alguma marocagem. O que é marocagem? Gente, é a simples observação, né, imediata, curiosa sobre algum assunto. No nosso caso aqui é uma coisa histórica, né? Mas o marocar, ele é geral, né? É, claro. Bom dia. Por que é bom marocar?
Pois é, bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Bom dia, querido. Tudo bom? Bom dia aos nossos teleouvintes, né? Bom, aquela marocada na janela, a gente ficava olhando o que estava acontecendo na vida, né? O que chamava atenção, o que era interessante, a gente gosta de marocar. A nossa janela é o rádio, né? É o rádio, é o computador, porque também temos no YouTube a transmissão, a gente dá aquela marocada na vida, né? Na vida alheia, inclusive, mas a vida alheia é aquela que traz conhecimento pra gente, que pode agregar, acrescentar. Uma marocada pra gente começar hoje, por exemplo, é te lembrar que hoje estamos aqui na Universidade Federal, ele foi reitor daqui, a gente lembra os 109 anos de nascimento do escritor Josué Montelo. Hoje, então, assim, é uma marocada que não pode deixar de marocar isso, né? De comentar sobre isso. Demais, né? Não era? Ele, por exemplo, marocava a vida da cidade e escrevia, criava personagens, né? E colocava essas marocadas nos livros deles. Quem não leu ainda, por favor, não deixe de ler. Olha, eu seria injusto escolher alguns, mas assim, Os Tambores de São Luís, Cais da Sagração, por exemplo. Eu gosto de Janelas Fechadas, né? Eu sou tão apaixonado que eu tenho a primeira versão, que é a primeira que ele lançou, aí ele ficou meio insatisfeito, foi o primeiro livro, e depois relançou o livro. Foi o primeiro livro dele. Foi o primeiro livro. Existe um relançamento com alterações. Ele aprimorou o texto e relançou. Eu tenho os dois. Cais da Sagração é minha paixão. Assim, Tambores de São Luís é clássico, mas a minha paixão é Cais da Sagração. Mas aí eu paro, porque se a gente começar a falar das obras, das contribuições, a gente vai embora, porque é gigante. Sabe aquele maranhense, que todo maranhense tem a obrigação de conhecer? Eu vou repetir, não é sugestão de leitura, é obrigação. Para você ter certidão de nascimento como maranhense, ou ganhar a cidadania maranhense, você tem a obrigação de ler e conhecer a obra de Josué Montelo. Não é por outra coisa, é uma obrigação, deve ser e é uma obrigação, porque aquilo ali tem um fator de identidade na literatura, na tessitura textual que esse camarada fez. Pois é. É uma coisa incrível. Não, assim, eu ainda não tive contato, enfim, pessoas mais experientes podem dizer, mas poucos têm tanta profundidade e tantos detalhes. Sensibilidade. A sensibilidade da maranhensidade, os detalhes. Olha, gente, a abertura de um texto, de um livro qualquer aí de Josué Montelo, passando pelo centro, é uma sensação, é uma imersão inacreditável. Você tem a sensação de que está vivendo aquele lá. Você está lá no azulejo, no paralelepípedo, você está lá no mirante, é uma coisa inacreditável, até porque ele era multifacetado. Ele era poeta, ele era cronista, ele era contista, livros infantis, foi gestor, né? Foi reitor aqui da universidade, a Biblioteca Nacional, a Academia Brasileira de Letras, ele chegou a dirigir, então assim, representou na Unesco, né? Teve cargos lá, então assim, teve papel fundamental e inspirou muita gente. Eu conheci semana passada, eu não conhecia, o Ribamar Galiza, escritor maranhense, que foi para o Rio de Janeiro, e ele foi um cara inspirado em Josué, e que Josué fez críticas do livro dele. Então tem esse lado do Josué Montelo também, que é isso, meio que referenciar, incentivar, inspirar outros escritores. Então a gente não podia começar marocando aqui sem lembrar a data do Josué Montelo. A outra marocada também, já de um tema que exige nossa atenção, é que quarta-feira, Dia do Historiador, é uma data nacional aqui no Brasil. Abraço para todos os amigos historiadores, inclusive o Paulo Henrique, né, que é comentarista de segurança, mas é historiador, né? Colega aqui do Jornal Rádio Universidade. Abraço, querido. Mas para todos os colegas, e um dia que deveria ser de festa, de celebração, virou um dia de enorme preocupação. Você imagina, em pleno 2026 estamos vivendo censura, textos históricos passando por censura de parlamentares, um livro fazendo parte das comemorações da independência do Brasil, bicentenário, uma data fundamental. Então, um livro que iria ser publicado em 2025, pronto,
texto de mais de 50 historiadores, inclusive 2 maranhenses, o Ítalo Santiroque, professor aqui da Universidade Federal, do programa de pós-graduação da UFMA, o professor Marcelo Chech, lá do programa de pós-graduação da UEMA, 2 maranhenses que tiveram textos, né, que seriam publicados nesse livro, e aí uma comissão parlamentar, não uma comissão técnica, eu chamo a atenção para isso, fez vários cortes no livro, indicou mudança de termos, supressão de termos. Eu estou falando assim, uma coisa é uma comissão técnica, uma comissão editorial científica, técnica, sugerir mudança. Até aí o editor ele tem esse papel. A editora da Câmara Federal, ela existe para publicar livros, ela não é dos deputados, ela é nossa, porque ela é gerida com dinheiro público, e aí o coordenador dessa comissão, o deputado Lafayette Andrade, do PL de Minas, não só censurou vários textos, como decidiu que o livro não vai mais ser publicado. Resumindo, o livro foi vetado e foi descartado. A Câmara emitiu uma nota dizendo que ela se dá o direito de cancelar o projeto, que está fora do time, não faz mais sentido publicar sobre a independência do Brasil, pasmem. Disse também que historiador tem que ficar mesmo restrito ao passado, que a história que vale é aquela que fala do passado, quer dizer, uma visão positivista, retrógrada, profundamente desconectado com a história crítica que existe já há algum tempo, né? E aí, esses textos vetados por causa de bobagem, censuraram termos como ditadura militar, para não usar, censuraram questões sobre a Guerra do Paraguai, acredite, há termos de discussão sobre a Guerra do Paraguai, marco temporal, que é uma coisa que o Supremo determinou, não é invenção de historiador, eles censuraram para não usar, censuraram o termo, o presidente militar, né, o ditador militar Médici. Quem está mentindo? Quem está inventando alguma coisa? Ele foi um presidente militar, ele foi um ditador militar. Era para botar só presidente Médici. Espera lá. Ele foi um presidente militar, mas ele não foi eleito democraticamente, portanto, ele era um ditador. Ele foi colocado lá à força. Então, são termos que vai contra a liberdade de expressão. Isso sim é censura. Isso sim é ditadura. Por quê? Porque esses 50 historiadores, mais de 50 historiadores que fizeram essa obra, eles não escreveram, Mayra, Adalberto, o que eles acham. Eu acho que a grande confusão, que a gente está chamando a atenção dessa questão, é que você pode não concordar, problema seu você não concordar com os fatos, mas negar os fatos ou fraudar os fatos a partir daquilo que você quer que seja, aí é um crime, porque a história não é ideia do que eu acho. São fatos feitos com rigor científico. Esses trabalhos, eles seguem uma metodologia. O que se faz nas ciências humanas é com rigor científico, é trabalho com fundamentação, com fontes históricas. Então, a gente precisa entender e, sobretudo, respeitar o trabalho do historiador. O que a gente está vendo é um desrespeito enorme, porque coloca o historiador na condição de uma pessoa que dá opiniões, que ele vem e diz o que ele acha. Não é assim que a história é feita. Um livro de história, ele não é, se ele é de fato um historiador, um pesquisador acadêmico, como são esses historiadores, e a gente conhece, Marcelo Chech e o Ítalo, a gente conhece, são professores nossos aqui, são professores com rigor científico. Então, o que eles escreveram não é o que eles acham, e não é o que eles querem que seja. É o fruto de trabalho científico, com as fontes históricas, com todo o trabalho de revisão bibliográfica, com metodologia científica, e é isso que as pessoas têm que deixar de lado a sua ideologia, a sua crença, porque a história não pode ser o que eu quero que seja. Ah, mas eu discordo, ou então eu concordo. Ah, não pode usar o termo ditador. Tá, mas com que base você está dizendo isso? É minha opinião. Não me interessa a sua opinião. A tua opinião você guarda para você. O historiador não está interessado na tua opinião, porque o trabalho é metodológico. Então, isso é algo, essa distinção. Resumindo, você vai no médico, o exame está dizendo que você está com câncer. Os exames todos apontaram, você vai fazer o quê? O tratamento com câncer. Agora, você acha que não está com câncer, não faz o tratamento, você vai morrer. Só um adendo, Marcos. Daí,
o grande ataque que nos últimos anos as universidades sofreram. A universidade, ela é um mecanismo para tirar as pessoas do senso comum. Pois é. Ponto. É isso. Obrigado. Perfeito, completo. E para fechar, eu preciso dizer o seguinte: ano de eleição, fiquem atentos. Toda vez que um político precisa criar uma cortina de fumaça, desconfie, duvide, porque ao invés dele estar propondo melhorias e investimentos na educação, né, Mayra? Quantas coisas a educação precisa? A universidade precisa, não é de veto ideológico. A universidade precisa de recursos. Então, o que o mal político ele está fazendo? Ele está jogando a população contra a universidade, contra os professores e dizendo que o problema do Brasil é a questão moral e ideológica, quando, na verdade, ele está fugindo da obrigação dele. Ele precisa resolver o problema da educação, que não é moral e ideológico. Isso a família dá conta. Isso a igreja faz. Ele precisa trabalhar para levar recurso para as escolas, investimento no professor. Então, para justificar baixos salários, péssimas condições de trabalho e mais a não publicação de livros, o não incentivo para os editais, que é o que a gente precisa para produzir, as bolsas de ciência, o que ele faz? Ele coloca a população contra os pesquisadores, contra a universidade, contra os professores, e a população entra na corda, pega a corda, entra na vibe, faz coro contrário a esses profissionais e apoiando esse político que inventou uma polêmica que é, na verdade, e ele sabe disso, o político sabe disso, a gente cobre eleições e sabe, é uma cortina de fumaça. Esse deputado federal, Lafayette Andrada, olha o sobrenome, vem de Bonifácio Andrada, lá da independência do Brasil, uma família que está há 200 anos no poder. E nessa comissão também estava o deputado Aécio Neves, por exemplo. Olha só quem é Aécio Neves, investigado, parará, e estava também a deputada Rosiana Sarney aqui do Maranhão. Então vejam, políticos, por que não formam uma comissão técnica, uma comissão científica para esse conselho editorial? Quer dizer, por que o político acha que ele tem a capacidade de fazer isso? Então, são essas questões que a gente precisa ter atenção. A liberdade de expressão é fundamental, sobretudo num caso desse que não fere o direito de ninguém. É diferente eu defender a liberdade de expressão para o cara xingar, para o cara atacar, para o cara desrespeitar a religião do outro. Não, nesse caso não está desrespeitando ninguém. Os livros, eles estão contando fatos a partir de pesquisas científicas. Por isso que é uma censura absurda. E esse livro, mais do que nunca, essa coletânea de textos chamado Independências do Brasil, precisa chegar até os leitores, até os professores e até as escolas, se não pela Câmara Federal, que recebe nosso dinheiro para isso também, mas por outras vias. Mas é lamentável que nossos representantes insistam em fazer cortina de fumaça, desviando o foco do problema para poder ganhar engajamento e ganhar votos. Agora, nós, população, temos que ter cuidado para não cair nessa armadilha que é muito conveniente para os maus políticos. É isso aí. E, acima de tudo, né, botar fé nos nossos pesquisadores, nos nossos historiadores. Você falou isso tudo aí, e a coisa que ficou na minha cabeça, né, entre várias outras, né, de destaque, que o trabalho do historiador, ele é, acima de tudo, comparativo analítico. Aquilo tudo que vai para um livro, aquilo tudo que passa também, né, pela análise dos pares. Existem outros historiadores que acompanham e se especializam em determinados assuntos e que são ali um balizador, digamos assim, de trabalhos que vêm florescendo, vêm acontecendo e observam e, claro, e fazem essa análise. Gente, a ciência, ela não é uma coisa que ela nasce do nada. Ela tem uma análise, tem um rigor, tem um acompanhamento e tem, claro, a observação dos pares que vão justamente ajudar a balizar esse pensamento, essa informação, essa produção científica, né? Acima de tudo isso, a história como uma ciência, como outras, também passa por isso, né? Aquilo ali não é de graça, gente, aquilo não é opinião.
Aquilo ali é uma observação, é uma análise, e vários historiadores entram em consenso, ou não, sobre determinado assunto, sobre determinado fato. Mas queria, para fechar, dizer que toda vez que houver censura, nós historiadores estaremos unidos e armados até os dentes, com livros, conhecimento, saber que essa é a nossa maior arma. Mesmo que eles não queiram, esses maus políticos, continuaremos fazendo assim por muito tempo, que assim seja. Parabéns a todos os colegas, viu? É isso aí, é uma arma, a marocagem é uma arma, mas é uma arma do bem. De verdade. De verdade. Essa é uma arma do bem de Baseada em fatos verídicos. Verídicos, né? Científicos. Marcos Saldanha com a gente neste momento brilhante, marocando a história. A gente espera você. Olha a agenda. Tá. Agenda da marocagem. Pronto, sábado então, História em Debate, a partir de 10h30 até meio-dia, teremos o História em Debate especial maçonaria. Sábado o programa não foi ao ar, mas este sábado o tema maçonaria no Maranhão está lá para você. Temas, né? Você tem muita pergunta sobre maçonaria, aquelas curiosidades. Dia do maçom, exatamente, por isso mesmo, exatamente. Então é a chance que você tem de conhecer. Nós teremos representantes de várias, né, maçonarias aqui, né, vários grupos, para poder explicar, para a gente tirar esses mitos, né? Existe muito mito em relação à maçonaria, uma oportunidade para a gente saber a história da maçonaria no Maranhão, na nossa querida Timbira FM 95,5, amanhã 10h30. Marcos Saldanha no Instagram, Marcos com o Marcos Histórico. Vamos lá. Ele volta sexta-feira, de novo, neste momento, em Marocando a História, no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos para o break. Rapidinho a gente volta com esporte e também roteiro cultural. Bom fim de semana, Marcos, e até o próximo Marocando a História. Ele vai ficar aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias esportivas aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente começa falando do Torneio Regional de Ginástica Rítmica 2026, uma organização da Federação Maranhense de Ginástica, que acontece de 26 a 29 de agosto no ginásio Castelinho. O evento conta com 402 atletas inscritos nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto e 22 árbitros. Vale destacar, esta é a segunda vez que o estado recebe a competição regional. Na próxima terça, dia 25, o evento começa às 10 da manhã. Já na quarta e quinta, dia 26 e 27, inicia às 8h15 da manhã. Na sexta e sábado, 28 e 29, programação às 9h45 da manhã. E continuando, Adalberto, Maranhense Atlético, que joga contra o Itabaiana neste domingo, dia 23, em partida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O MAC, o Bode, ocupa a 13ª colocação com 24 pontos. Já o Itabaiana ocupa a 18ª com 17. Partida que vai acontecer às 6h30 da tarde no Castelão, aqui em São Luís. E a Federação Maranhense de Futebol, que realizou uma reunião com os times classificados para o Campeonato Maranhense Série A 2027. O objetivo foi antecipar as discussões do Maranhense Série A. Além disso, foram debatidos assuntos voltados para o planejamento e também organização da competição. A ideia surgiu após uma reunião da diretoria da Federação Maranhense de Futebol. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, mas tem mais esporte. Vamos agora com Paulo Pellegrini. Ele chega aqui com a gente com uma pergunta. Já dá para sentir os impactos das novas regras no futebol brasileiro, Paulo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Com uma rodada de aplicação das novas regras do futebol no Campeonato Brasileiro, o torcedor já pôde perceber algumas mudanças no comportamento dos atores envolvidos no espetáculo. Para começar, uma boa notícia: o índice de bola rolando com a aplicação dessas novas regras subiu de 52 minutos e 54 segundos
para 55 minutos e 29 segundos. Um índice que nessa primeira rodada superou ligas maiores da Europa, como o campeonato inglês, a Premier League, e o campeonato espanhol, chamada de La Liga. Portanto, já deu para sentir o efeito com as novas regras de uma aceleração do jogo e o jogo ser menos picotado e menos paralisado. Para quem não se atentou ainda sobre quais novas regras são essas, as principais são as contagens de tempo, a contagem de tempo para a reposição de jogo do lateral e do tiro de meta, evitar que jogadores que não sejam os capitães falem com o árbitro, ou seja, só os capitães podem se dirigir ao árbitro, e também jogador ficar 1 minuto fora de campo quando tiver que ter um atendimento médico, claro, com exceção dos goleiros. No caso do goleiro, um jogador de linha sai do campo enquanto o goleiro é atendido. Então essas regras todas, a gente até chegou a falar aqui, Adalberto, Mayra, ouvintes, que necessitariam de uma mudança de postura, né, de cultura do atleta do futebol que utiliza o antijogo como estratégia do jogo. No futebol brasileiro, sul-americano, no futebol em geral, mas muito propriamente no brasileiro e no sul-americano, se jogar no chão, simular contusão, cair, faz parte da estratégia de jogo. Primeiro para esfriar o jogo, para tentar mudar o clima da partida e com a adoção do VAR, para ver se o VAR encontra alguma coisa. Então o jogador sofre ali um safanão, cai e fica no chão minutos e minutos na esperança do VAR interpretar que esse safanão foi suficiente para se caracterizar em agressão e aí expulsar o jogador do time adversário. Então faz parte da estratégia do jogo cair. Com as novas regras, essa estratégia teve que ser revista. Alguns exemplos, né, de situações que já ocorreram no campeonato. Primeiro, o atacante do Botafogo, né, Arthur Cabral, ele foi expulso por ter colocado a mão, bem rapidamente, mas colocou na boca para discutir com o técnico do Vitória, o Jair Ventura. Então, uma das novas regras também é essa regra de punir o jogador com cartão vermelho quando ele fala com a mão tampando a boca com o adversário, dando a entender de que ele está escondendo algum tipo de situação que, se ele falasse com a mão fora da boca, né, com a boca livre na imagem, pudesse ser identificada como algum tipo de ofensa. Então, na dúvida, expulsa-se o jogador. O goleiro do Santos também, o Brazão, ele pediu atendimento, saiu e teve que... a equipe médica teve que entrar no gramado e, com isso, um jogador teve que sair. E, no caso, foi o Neymar, que também estava machucado ali, simulando uma contusão, optou em ficar 1 minuto fora. E no jogo Fluminense e Palmeiras, o juiz Daronco teve que fazer aquele sinal de X para afastar os jogadores que cercavam a arbitragem e permitiu apenas a aproximação dos capitães. Então, as coisas começam a acontecer, de repente, a cultura do atleta pode mudar e, quem sabe, isso contribua para um futebol que seja mais interessante, mais atrativo de ver, não só dentro de campo, não só na bola jogada, nos lances, mas também na falta de paralisação, no andamento, na fluidez do espetáculo, que é o que às vezes falta muito no futebol brasileiro. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. Sempre lembrando que amanhã tem apito inicial 106 a partir de 11 da manhã e domingo tem Maranhão e Itabaiana pela Série C, o MAC na busca aí de uma das 8 vagas para continuar na competição e, quem sabe, sonhar com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Informar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5h para as 9 da noite. Na Universidade FM. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. E aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado. Começando agora com cinema. Começamos as estreias da semana com o terror sobrenatural. Agora, Entre Nós. Uma jovem mãe descobre ser capaz de viajar para um reino purgatorial de almas perdidas.
Quando algo maligno começa a persegui-la, ela percebe que pode trazer para o mundo real o que vive por lá. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Continuando com a comédia nacional, o Shaolin do Sertão 2. Aloysio Lee continua se metendo em muita confusão na busca pelas raízes chinesas. Ele desafia diversos valentões para se tornar um verdadeiro mestre das lutas. Em cartaz nos cinemas da cidade. Tem também a comédia romântica Só por uma Noite. Em Nova York, com toques de ficção científica, os desconhecidos e carentes Owen e Ali se esbarram na única noite do ano em que os solteiros podem fazer sexo. Eles sentem uma conexão especial, mas uma série de desencontros e situações paralelas atrapalham o flerte. Olha, a Mayra Nogueira também estreou o documentário Mundurucuyú, a floresta das mulheres peixe, na aldeia Chueribubu, às margens do rio Tapajós, Pará. A floresta das mulheres peixe espelha a mitologia Munduruku, na qual os humanos, na origem do mundo, se transformaram em florestas, plantas e animais. Maravilha! E ainda tem Amigas Sem Filtro. Em busca de um momento de paz, um trio de amigas faz uma viagem para um spa de luxo, porém uma quarta e caótica amiga, inesperadamente aí do grupo, chega sem avisar, entre massagens, bebidas e decisões duvidosas. Uma escapada relaxante se transforma em um fim de semana insano e divertido. E para finalizar, Mayra, as dicas de cinema, o documentário religioso Sagrado Coração, Seu Reino Não Terá Fim. Uma jornada pela história e experiência de homens e mulheres que encontraram no Sagrado Coração de Jesus um caminho de esperança, confiança e transformação espiritual. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. Vamos agora para as dicas de sexta-feira. Mayra Nogueira começando com um novo show de comédia do humorista capixaba Renato Albani, que promete muitas risadas a partir de 7 da noite no Centro de Convenções do Sebrae, Coafuma. Continuando com a exibição do longa Terra Devastada, em homenagem ao diretor e um dos fundadores da Lume Filmes, Frederico Machado, na 49ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. Exibição às 8 da noite, no Cinépolis, São Luís Shopping, no Jaracati. Finalizando aqui as dicas de sexta, com o tributo à banda de rock Metallica, a realização aí do grupo Deathly Lost, que vai tocar os clássicos como One, Master of Puppets, Enter Sandman, entre outros clássicos. É a partir de 8 da noite, no The Rock Coama. Sábado, começando aí neste sábado, Samba Experience, com o DJ Tai, 2 é bom, feijoada completa, e os cariocas Paulinho, Leandro, Sapucaí e Ti, que promete muito samba e pagode. Essa abertura dos portões acontece às 4 da tarde na Casa dos Smith, no São Marcos, Avenida Litorânea. Ingressos na bilheteria digital. Continuando com Amy Reggae House, em um tributo à cantora Amy Winehouse, conhecida pelos sucessos Back to Black e You Know I'm Good. A apresentação começa às 8 da noite no The Rock Coama. Finalizando, Adalberto tem a apresentação nos embalos de sábado à noite com Laura Lima e Ruby Music, tocando músicas e sucessos dos anos 70 e 80 da música disco. É a partir das 8 da noite no Secreto Bosque, Rua G, Jardim Atlântico, no Turu. Vamos às dicas dominicais. Mayra Nogueira, a gente começa aqui com a Feirinha São Luís, apresentando o Forró das Sereias, João Gerude e Rayane Passos. Tudo isso a partir de 10 da manhã na Praça João Lisboa, Centro Histórico. Para continuar, tem a mostra competitiva de curtas da 49ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. Durante a mostra vão ser exibidos os curtas maranhenses Tucã e Radiola de Promessa. É a partir das 7 da noite no Cinépolis, São Luís Shopping, no Jaracati. Agora finalizando com o show da turnê Garou to Mars, do cantor sul-coreano Garou. Conhecido pelas trilhas sonoras dos K-dramas, O show começa às 7 da noite no Espaço Cultural Humberto de Maracanã, Rua do Deserto Centro, com ingressos aí na Maple. Mayra Nogueira agora tem destaque cultural, né? Vamos lá, destaque cultural. Destaque cultural.
35º Tributo a Raul Seixas acontece neste sábado. A programação do 35º Tributo a Raul Seixas começa às 6 da tarde com a terceira passeata Raul Seixista SLZ, com concentração na Praça Nauro Machado e caminhada pelas ruas do Centro Histórico. Às 9 da noite, a celebração continua no Reviver Hostel com Wilson Zara e banda, além da participação especial de Lima Júnior em uma noite de rock, memória e homenagem ao Maluco Beleza. O artista Wilson Zara conta mais detalhes sobre esse tributo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Universidade FM. Aqui Wilson Zara e o assunto é tributo a Raul Seixas. Vamos fazer neste sábado, a partir das 21 horas, o 35º tributo a Raul Seixas e vai acontecer no Reviver Hostel, que fica no Centro Histórico de São Luís. Antes do show, tem uma passeata Raul Seixista, que já vai ser a terceira, né, que começa a concentração às 18 horas na Praça Nauro Machado e vão ficar por ali confraternizando, cantando. Tem a participação do artista Louro Seixas lá na passeata. E depois da passeata, todo mundo segue para o Reviver Hostel para a realização do nosso tributo a Raul Seixas, que esse ano tem a participação especial de Lima Júnior. Reforçando, o 35º Tributo a Raul Seixas acontece neste sábado, às 9 da noite, no Reviver Hostel, no Centro Histórico. Imperdível! De Raulzito, né? Raulzito e os Panteras, Raul Seixas, não interessa. O que interessa aqui é Raul e toca Raul, Marcos Saldanha. Toca Raul, né? Que A frase típica dele, né? Que Toca influência. A gente Raul. estava falando aqui em off, né? Quando o Marcos Saldanha está aqui, existe um outro jornal, tem uma outra apresentação aqui, só entre a gente, que é de muito conhecimento, é muita conversa, é muito papo. Olha, Raul Seixas e a influência dele, como é uma coisa surreal, não é isso que a gente estava falando? Não morreu, Raul não morreu, é meio Elvis Presley no sentido, não carnal, como você falou, mas espiritual, a obra, né, o mito, o cara tá aí, vivíssimo. É isso aí. E assim a gente finaliza, Mayra Nogueira, aqui o Jornal Rádio Universidade nesta sexta-feira, desejando para vocês um ótimo final de semana. E a gente volta na segunda-feira já em ritmo, já de preparo para as sabatinas da Rádio Universidade TV UFMA com os candidatos ao governo do estado aqui na Universidade FM. Um ótimo fim de semana. A gente volta na segunda-feira com mais informações. Mayra Nogueira continua com a gente aqui e com você também. Certo, continuo com você já já.